Tito 1, por favor, dos versículos 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Algumas matrizes aqui nesses primeiros 4 versículos podem ser muito úteis para o contexto em que Deus nos inseriu. Paulo é Paulo, conhecido de todos nós. Não tem como pensar em duas coisas: adorar a Deus e testemunhar de Deus, sem passar por pessoas como Paulo. Não só ele, outros também. Mas, em especial aqui, Paulo já está em um tempo da vida dele que pode dizer que ele é um servo de Deus. É interessante, Paulo, a forma do seu chamado, as coisas vão ficando claras para Paulo no decorrer da caminhada, o que aquele homem quis dizer quando disse: olha, você precisa saber o quanto importa sofrer pela causa de Deus. Então, Paulo se chama de servo de Deus, normalmente uma expressão de humildade, porque a essa altura ele era um homem muito conhecido e uma referência. E quando alguém nesse estado de vida e de tempo se identifica como um servo e como um enviado da parte de Deus, não é difícil entender o que ele vai dizer logo depois. Ele vai dizer que a sua função é promover a fé que já é dos eleitos de Deus. Então eu quero dizer nessa primeira parte aqui, que nós podemos aprender muito com um homem que viveu na sua carne o que é sofrer pela causa de Cristo. Ele chega ao final, ou está perto do seu final, ele já tem a sua equipe pastoral, é Tito, é Timóteo, é Silas e tantos outros. Ele já conviveu com Priscila e Áquila, ele já conviveu com outros que inclusive o trataram mal, alguns o desprezaram, outras pessoas o desprezaram, mas ao final conseguir dizer: Tito, um servo, quer ensinar coisas a você para ser um servo também. Então a humildade de Paulo é um exemplo para nós, e a humildade passa pelo trabalho dele. Olha, se tem alguém que pregou e viu mudança na vida das pessoas, foi Paulo. Mas você fazer isso atribuindo a glória a quem merece a glória é próprio dos humildes. Então ele entende e fala isso: eu sou este homem, eu preciso fazer a propaganda da fé que Deus coloca nos seus eleitos, porque essa fé levará as pessoas ao conhecimento da verdade. A palavra verdade é muito ampla, mas nós que ouvimos, nós que lemos o que João escreveu no capítulo 14, quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A palavra verdade nas Escrituras precisa passar pela pessoa de Jesus, né? O senso da soberania de Deus, o senso da responsabilidade dos homens, o senso de que o homem, na sua depravação, não consegue encontrar-se com Deus se a graça não o alcançar, passa pela pessoa e obra de Jesus. E é muito forte perceber que Paulo aponta que o final da verdade é a piedade. Quem conhece a verdade não tem outra coisa a fazer a não ser dobrar seu joelho, baixar sua cabeça, colocar sua cabeça no pó para reconhecer o soberano. Em poucas palavras, mas Paulo transmite a Timóteo o senso de um servo. Obviamente,
ele vai falar de coisas importantes que transcendem a vida, como a esperança da vida eterna, a parousia de Cristo, prova ou demonstra nesse momento entre Paulo e Timóteo e Tito, que Tito poderia continuar a caminhada, porque aquele que subiu aos céus voltaria. Uma das motivações para as missões, uma das mais fortes motivações para as missões, não é o crescimento de igreja, não é a realização pastoral, mas a volta de Cristo. Nós pregamos e anunciamos o Evangelho porque Cristo está voltando. É urgente a propagação. É tão urgente que Deus vai levantando os seus servos para eles estudarem a palavra de Deus, para pregarem a palavra de Deus, para viverem a vida de serviçalidade, porque Cristo está voltando. E é por causa disso que o versículo 3, Paulo, ao falar com Tito, ele relembra que essa palavra foi nisso que ele creu. Por isso ele pregou, foi confiada a Deus para que ele fizesse isso, porque obviamente ele tinha um foco, ele queria reproduzir, comunicar, conduzir na vida de Tito o seu ministério. Então isso é uma coisa muito importante também, aqueles humildes que glorificam a Deus, reconhecem de quem aprendem para ensinarem. Paulo não manteve em si, ou restrito a si mesmo, a dádiva que ele recebeu. Ele fez discípulos. Tito é um deles. Meus irmãos, Tito, que ele chama de verdadeiro filho, Timóteo também já recebeu essa designação, e muitos outros, segundo a fé comum. A palavra, a ideia de fé comum aqui é aquilo que Jesus falou aos primeiros apóstolos. É essa mesma fé que nós estamos vendo nos homens apostólicos, ou nos homens que foram chamados a serem servos de Deus também. A fé não se perde, a essência da fé é a mesma. Alento para nós, 2000 anos depois, a fé comum, a fé que era a de Paulo, foi a de Tito, é a nossa. Que Deus, com a sua graça, nos ajude a perceber Cristo Jesus, nosso Salvador, o único que pode produzir fé em nós para Ele mesmo. Fé não é fé se não for fé em Jesus. A única fé, a fé comum, pode produzir em nós também graça e paz. Que Deus nos ajude nisso. Que o nosso ministério encontre no ministério de Paulo o senso da humildade, o senso da glorificação e ao mesmo tempo o senso do discipulado.